Olha só, eu por aí em Cubatão hoje está no meio, no centro da Casa do Povo. De um lado nós temos a Câmara Municipal de Cubatão, do outro a Prefeitura. Para quê? Para poder falar sobre ODS 19. Hoje nós vamos apresentar para você que não conhece, vamos falar sobre ODS 19. E nada melhor do que trazer a nossa vice-prefeita, doutora Andréa Castro, para poder falar sobre as maravilhas da cultura em nossa cidade. Doutora Andréa, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês para falar de uma coisa que eu gosto muito, que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A ODS, então, ela não é apenas para a área da cultura. A ODS, ela tem outras vertentes. Sim, nós temos os ODS, né, foram 193 países, inclusive o Brasil, que assinaram um compromisso junto à ONU, né, de melhoria em 17 objetivos, 169 metas para melhoria do mundo. Na realidade, uma coisa que o brasileiro precisa aprender a fazer, que é planejamento, né? A gente planejar como será o nosso futuro. Então, nós temos inúmeras ODS, erradicação da pobreza, a ODS 5, que é a ODS da igualdade de gênero, a ODS que eu trabalho muito na Secretaria de Habitação, cidades mais sustentáveis e comunidades mais sustentáveis. Então, cada ODS tem um objetivo específico. Em termos globais, nós temos 17 ODS. Então, o mundo estabeleceu 17 ODS. O que acontece? Depois disso, o Brasil ele criou mais 3 ODS, são ODSs brasileiras, né? Então, quando o Brasil aderiu às 17 ODSs, automaticamente as cidades também aderem. É obrigatório, quando o Brasil adere, sim, é obrigatório todas as cidades. É um tratado internacional, né? O Brasil está aderindo a um tratado internacional. Aí, as ODSs brasileiras, vamos assim dizer, a ODS 18, Igualdade Étnico-Racial, ODS 19, Arte, Cultura e Comunicação, e ODS 20, que são as comunidades tradicionais e quilombolas, aí o município adere voluntariamente. E aí eu te pergunto, doutora Andréa, por que Cubatão, ele, como é voluntário, né? Antigamente a gente não escutava falar sobre isso, sobre o ODS. Eu comecei a saber o que é o ODS e pintar esse interesse para vir conversar sobre o ODS, graças à senhora, que toda vez que a gente vê a doutora Andréa, seja numa entrevista, seja em algum evento, está falando sobre o ODS. Uhum. Então, o porquê que Cubatão aderiu a essas ODS voluntárias? Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que arte, cultura e comunicação, a cidade já fala por si só. Somos um celeiro de artistas, na música, na dança, no teatro, na comunicação. E a ODS 19, ela também, a gente fala muito da arte e da cultura, mas a questão da comunicação, né, de você ter uma comunicação confiável, da questão das fake news. O mundo carece de uma melhor comunicação, que é isso que vocês fazem, né? Eu brinco, a ODS 19 é a tua ODS. Andréa Castro hoje falando sobre a ODS 19. A gente está vendo a cidade repleta de eventos e a senhora é uma vice-prefeita, eu falo sempre isso, que é uma vice-prefeita ativa na nossa cidade. É mais cubatense do que muitos cubatenses. A senhora está em todas as partes da cidade, a senhora está na Vila dos Pescadores, na Vila Esperança, a senhora está junto com as mulheres, está junto com o povo preto, a senhora está junto com o povo da cultura. Qual é o objetivo? O objetivo é aumentar o fomento, é fomentar ainda mais a cultura da nossa cidade, ainda mais a cultura com a mulher. Sim, exatamente, porque assim, em primeiro lugar, né, eu sou mulher, eu sou a primeira vice-prefeita da cidade, né, então assim, isso já nos... E muita gente chega e fala assim, olha, eu me sinto, muitas mulheres falam, eu me sinto representada. Isso é bacana, mas também traz uma responsabilidade, né, de que a gente represente efetivamente essas pessoas. Então, e os ODS têm esse caráter completamente intersetorial. Então, assim, e trabalhando na habitação, a gente percebe muito bem que, infelizmente, o déficit habitacional ainda é preto e feminino. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito esses segmentos. E eu acho que a cultura, na realidade, acho que um dos grandes objetivos também da administração César é que a gente volte a ter o pertencimento
sentimento e o orgulho de ser cubatense. A nossa cidade, toda cidade tem problemas, né? Não vou ser ufanista dizer assim, a nossa cidade não tem problemas, tem. E a gente está trabalhando para tentar resolvê-los. Mas assim, nossa cidade tem coisas tão lindas, tão maravilhosas. E eu acho que a cultura gera esse sentimento de pertencimento, né? Então, acho que o grande objetivo é a gente conseguir unir todos esses povos, né? Todos esses segmentos em prol da nossa cidade. A gente fala muito de legado, mas legado normalmente ele vem muito para quem está no protagonismo, né? E o protagonismo da nossa cidade é um protagonismo masculino. E é um protagonismo de quem está à frente igual. É um prefeito, é um deputado, é um governador, e a senhora, pela primeira vez, a senhora está colocando o protagonismo de um vice-prefeito em várias frentes da nossa cidade. Então, a senhora acredita que seja o maior legado que a senhora, como vice-prefeita, vai deixar para a nossa cidade? Em primeiro lugar, eu não posso deixar de agradecer. Eu tenho 2 homens, bom, tirando meu marido, meu filho, mas assim, eu tenho desse protagonismo masculino que você fala, a quem eu devo agradecer. Primeiro, o ex-prefeito Ademário, né? Porque ao longo desses 8 anos que a gente trabalhou junto, eu fui a secretária que tô desde o primeiro dia, fiquei até o último dia, né, com ele. Então, assim, ele sempre deu a oportunidade para a gente desenvolver projetos inovadores. Ele nunca chegou e falou, André, não faça isso, né? Ou teve algum tipo de descrédito por eu ser mulher, porque isso acontece muito, tal. Então, assim, ele foi um prefeito que realmente acreditou. Olá, somos a Lomeol Produções. Você tem um comércio e quer investir no marketing direto? Nós temos a solução. Oferecemos locução porta de loja presencial e remotamente, de acordo com a sua necessidade. Gerenciamento de redes sociais, criação de logotipos e arte gráfica em geral. Produção de audiovisual para televisão e internet. Acesse o nosso site www.lomeol.com.br e conheça um pouco mais da Lomeol Produções. Contrate os nossos serviços. Oferecemos orçamentos sem compromisso. Aponte a sua câmera para o QR Code e seja direcionado ao nosso WhatsApp. Lomeol Produções. Atender bem para atender sempre. E aí, assim, aos poucos também eu vi essa oportunidade do legado. E a gente, como secretária de habitação, você chega num patamar que você já... E como servidora pública, você chega num patamar que você já realizou um monte de coisa. De repente, era a oportunidade de deixar algo para uma cidade que me acolheu tanto, uma cidade que eu amo tanto, né? E que você vê a potência, a possibilidade de várias coisas ainda acontecerem. É uma cidade que... Minha mãe sempre fala isso, né? Eu fui um aluno que eu não fui um aluno muito... Eu era sempre o aluno problema, né? E aí minha mãe sempre fala que a diferença entre um diretor homem e uma diretora mulher é que o diretor, ele era o pai. E a diretora, ela era a mãe. Então, a Cubatão, acho que é uma cidade que ela precisa muito de um carinho materno. E a senhora traz esse carinho. Conversando com a senhora, não dá para parecer que a gente está conversando com uma vice-prefeita ou uma pessoa que tem um cargo tão desafiador para nós. Parece que a gente está conversando com alguém que gosta do que está fazendo. Eu acho que é isso aí que fica mais fácil de lidar com a função de vice-prefeita ou com uma função tão importante na nossa cidade. Sim, não é fácil, né? Como eu falei, eu nunca entrei no campo da política partidária, então é um desafio, né? Então tem horas que eu tenho que aprender ainda, né? Tô aprendendo. A malícia da política. Essa situação. Mas assim, ao mesmo tempo também é muito gratificante você ver as coisas acontecendo, você ver, né, os frutos começando a vir, né? Então, realmente, isso é que deixa a gente feliz. Já estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, do nosso programa. Eu tenho algumas questões a perguntar para a senhora, doutora André. O que nós podemos esperar da cultura da cidade, da política pública da mulher, de ODS? O que mais a ODS pode beneficiar para a nossa cidade? O que nós podemos esperar, doutora André? Cubatão passou aí 2025 foi eu creio que foi um dos melhores anos para Cubatão, né, de protagonismo. A gente conseguir colocar Cubatão no centro dos principais debates e principais assuntos mundiais
Cubatão está envolvido. O que nós podemos esperar dessa cidade? Bom, eu acho que assim, em termos habitacionais, Cubatão hoje é uma referência nacional, né? Nós, em outubro, inclusive, participamos de um seminário com algumas cidades europeias, né? Com Lisboa, com Roma, falando um pouco da experiência de Cubatão. Hoje é uma referência para as universidades, vem estudar o que está acontecendo em Cubatão. Então, porque tudo passa também pelo desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Porque se a gente tiver uma riqueza, mas uma população empobrecida, a gente nunca vai conseguir ter felicidade, né? Ter uma cidade, a cidade que a gente deseja. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, Cubatão agora mira, né, para indústrias mais sustentáveis, a questão da amônia verde. A gente está com um convênio com o IPT para a questão da redução das emissões de carbono zero. A gente tem a Petrobras trazendo hidrogênio verde. Então, a gente tem uma virada de chave, as indústrias são importantes e nós queremos as indústrias. Podemos nos tornar referência nisso também? Nisso, na questão da transição energética, eu acho que a gente se torna um polo industrial diferente e referência, né? E no ponto de vista da cultura, das questões de gênero, quando o município ele adere a uma ODS, não é só uma cartinha de adesão que a gente assina, ele se compromete a partir daquele momento, o desenvolvimento de políticas. Então, por exemplo, a criação da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos foi um baita de um avanço, né? A questão da igualdade racial, a questão da diversidade, a diretoria da periferia, que foi uma ideia maravilhosa do César. Quando nós assinamos ano passado a ODS 18, então é um compromisso, né, com essa política pública. Então nós reativamos o conselho, foi feita a conferência da igualdade racial, César assinou um compromisso junto ao Ministério Público de ser uma cidade antirracista. Nós nos inscrevemos, nos adequamos no Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Então você começa a fomentar políticas públicas. Na questão da cultura, tivemos algum tempo atrás, a Conferência Municipal de Cultura, onde também estabelecemos as nossas metas da ODS 19. Então, eu espero que a gente consiga, vai fazer 100 anos, né, da obra de Afonso Schmidt, que a gente consiga efetivamente se tornar a Zanzalá que Afonso Schmidt tanto sonhou, né, principalmente na área da cultura. Bom, e a gente encerra assim esse bate-papo, como vocês já sabem. Antes de encerrar, quem não conhece o Dr. Andréa Castro, uma palavra ou uma frase que defina a senhora? Coragem. E assim, eu tô por aí em Cubatão, Dr. Andréa também. Dr. Andréa, rede social para quem quiser conhecer mais sobre a senhora? Andréa Castro no Facebook. E no Instagram também, só colocar lá a doutora Andréa Castro que acha que eu esqueci, a senhora. Maria, Olha só, te espero no próximo episódio do Por Aí em Cubatão. Tchau, tchau.